No Saber Direito desta semana, o professor Sandro Caldeira traz um curso sobre legislação penal especial e trata dos aspectos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Os temas são a apuração de ato infracional, as medidas socioeducativas, os crimes, as medidas protetivas e os recursos no ECA. Acompanhe a partir de agora a aula 2. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Saber Direito aqui pela TV Justiça. Meu nome é Sandro Caldeira, deixa eu me apresentar rapidamente para vocês. Sou delegado de Polícia Civil no estado do Rio de Janeiro, professor de penal, processo penal, legislação penal especial e mestre em criminologia pela UFP Porto, Portugal. Você pode me encontrar nas redes sociais, no meu Instagram, @SandroCaldeira. Manda uma mensagem, fala que está assistindo aqui o Saber Direito e vai ser um prazer poder conversar com você. E hoje, o tema que nós vamos abordar, que é legislação penal especial, vamos falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente em seus aspectos criminais. Vamos tratar então aqui sobre a apuração de ato infracional e trazer aqui também algumas atribuições do Ministério Público dentro desse tema. Extremamente tão importante que você aqui entenda o que vai ser abordado hoje, certo? Então, primeira coisa aqui que é importante nós colocarmos inicialmente aqui. Quando nós falamos na situação, a primeira coisa, vamos colocar aqui para a gente poder conseguir idealizar aqui, conseguir imaginar a situação. Indivíduo preso em flagrante, a gente tem que lembrar aqui que eu vou usar a terminologia preso no Estatuto da Criança e Adolescente. Não, o adulto é preso. O adolescente é o quê? Ele é apreendido, correto? Então, um adolescente praticou um ato infracional. Esse adolescente infrator, ele é apreendido em flagrante. Houve, então, uma situação flagrancial, ele é conduzido até a delegacia e lá é lavrado, conforme a situação, ou um auto de apreensão em flagrante ou um boletim de ocorrência circunstanciada. Lembrando que isso é para o adolescente infrator. Para a criança infratora, não existe lavratura de procedimento infracional, ou seja, nem o auto de apreensão, nem tampouco o boletim de ocorrência circunstanciada, ok? Essa é a situação flagrancial. Quando eu tenho uma situação de flagrante praticado por adolescente infrator ou por criança infratora, nós temos então esse encaminhamento até a delegacia para apresentação ao delegado. Criança infratora é encaminhada por conselho tutelar, competindo ao conselho tutelar a aplicação das medidas protetivas, ao passo que o adolescente infrator pego em flagrante é lavrado um auto de apreensão em flagrante ou um boletim de ocorrência circunstanciado. Mas a situação muda de figura quando a hipótese não é de flagrante. Quando nós estamos diante de uma situação que não é flagrancial, ou seja, eu não peguei ali o adolescente efetivamente no ato, Eu não peguei o adolescente praticando efetivamente o ato infracional e, portanto, ele não foi levado, por exemplo, até a delegacia. Nesse caso, então, o que vai ser feito? Digamos, então, que o indivíduo foi vítima de um ato infracional praticado por um adolescente infrator. Feito isso, então, a pessoa vítima, ela vai até uma delegacia, por exemplo, para poder fazer um boletim de ocorrência, ou, como nós chamamos no Rio, um registro de ocorrência policial. Esse registro, esse boletim de ocorrência, ele vai ser feito e aí, a partir disso, a gente precisa o quê? Apurar esse ato, eu preciso investigar essa situação, esse ato infracional que foi praticado, certo? E aí, a primeira coisa, que eu coloco aqui para você é justamente o seguinte: existe inquérito policial aqui no ECA? Lá no Código de Processo Penal, quando eu preciso apurar alguma coisa, é instaurado o quê? Quando estamos diante de um crime, É instaurado um inquérito policial, correto? E quando nós falamos em Estatuto da Criança e do Adolescente? A gente tem inquérito aqui no ECA? E aí eu já coloco para você de cara aqui dizendo que não. A gente não vai ter o inquérito, mas nós temos um instituto, um outro procedimento muito parecido com o ECA. Muito parecido, com o inquérito, que é o chamado AI-AI. O que é esse AI-AI, Sandro? É o auto de investigação de ato infracional. Esse procedimento aqui, esse AI-AI, esse auto de investigação de ato infracional, ele, na realidade, se a gente trouxer um conceito aqui, ele é um procedimento também investigativo, da mesma forma que o inquérito, Ele é também administrativo, ele tem essa natureza administrativa. Qual é a finalidade dele?
é a apuração sobre a autoria e materialidade do ato infracional. E para que eu vou ter esse AI? Justamente para quê? Para poder fornecer ao titular da ação socioeducativa, lembrando aqui que o titular da ação socioeducativa é o MP, ou seja, é o Ministério Público. Então, eu tenho esse procedimento administrativo, investigativo, que busca essa apuração sobre a autoria e materialidade do ato infracional, justamente para fornecer ao titular da ação socioeducativa, né, do processo socioeducativo, que é o Ministério Público, os elementos necessários para a sua propositura, ou seja, os elementos necessários para que o Ministério Público possa processar esse adolescente infrator, em razão do ato infracional praticado, certo? Então, o AI vai servir justamente para isso. E esse AI é feito em sede policial, ou seja, esse procedimento investigativo é feito em sede policial pela autoridade policial. Prosseguindo, então, nós temos o seguinte, vamos fazer comigo aqui essa leitura do artigo 177 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz para a gente justamente a situação do AI, que nós também podemos chamar de relatório de investigação. Diz aqui o seguinte, o artigo 177, acompanha comigo aí. Se afastada a hipótese de flagrante, ou seja, não foi flagrante, deixei de lado o flagrante, houver indícios de participação de adolescente na prática de ato infracional, a autoridade policial encaminhará ao representante do Ministério Público o relatório das investigações e demais documentos. Então, na realidade, esse AI ele tem essa finalidade de apuração. Eu vou buscar justamente, né, a autoridade policial instaura esse procedimento investigativo justamente para quê? Para apurar esses elementos mínimos para que ele possa encaminhar isso ao Ministério Público, que é o titular dessa ação, né? O Ministério Público é o titular. Todo ato infracional praticado pelo adolescente infrator, atenção para isso, né? Ele é de ação pública, então a gente não tem aqui, por exemplo, a ação privada subsidiária, por exemplo, né? Então a ação é pública, promovida pelo Ministério Público, através de um instrumento específico que a gente vai falar ainda hoje, certo? Então, é feito então aqui, o Ministério Público, então, o delegado remete esse relatório de investigação para o Ministério Público para que ele analise a situação e verifique se ali existem realmente elementos de autoria, de materialidade, elementos mínimos, né, de autoria e materialidade, para que ele possa processar esse adolescente infrator e, a partir daí, seja instaurado um processo socioeducativo. E aí teremos aí um processo, né, observando todos os ditames estabelecidos tanto na Constituição quanto no próprio Estatuto Menorista, ok? Sandro, eu entendi aqui que você colocou essa questão, a gente tem esse procedimento, né, vai ter esse procedimento investigativo, ele vai correr onde esse procedimento investigativo? Vai ser numa delegacia especializada? Volto a dizer aqui o seguinte, né, quando nós falamos em ato infracional praticado por adolescente, que é o objeto aqui do AI, o objeto ele vai ser investigado efetivamente o adolescente infrator, que vai ser investigado pelo AI, para que tenha sentido depois remeter para a Vara da Infância e Juventude e efetivamente verificar se é ou não, o MP verificar ou não se é cabível a propositura de uma representação, ou seja, para deflagrar um processo socioeducativo. Então, a pergunta é, somente a delegacia especializada que vai poder trabalhar esse AI, que vai depois fazer esse relatório de investigação e enviar para o Ministério Público lá na Vara da Infância e Juventude? Não. É importante a gente lembrar aqui o seguinte, existem, claro, nós temos delegacias especializadas em todo o país, né? Cada estado vai ter a sua delegacia especializada ou mais de uma especializada em relação à questão da criança. Então, a gente pode ter ali uma delegacia, que é a Delegacia de Proteção da Criança à Vítima, chamada DECAV, por exemplo. Vão crianças vítimas para lá, que não é o caso. Aqui eu estou falando do quê? De criança ou adolescente. Aqui eu estou falando do adolescente infrator, do menor infrator, que é a outra delegacia especializada chamada DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Sempre proteção porque o ECA tem esse viés protetivo, não é isso? A questão da proteção integral. Então, nós temos diversas delegacias especializadas. Mas essas delegacias especializadas, sim, claro, a DPCA ela vai tratar só da figura do menor infrator. Então, todos os atos investigativos, todas as situações, a DPCA se restringe a isso. Essas delegacias especializadas em criança e adolescente, elas se restringem a esse tema, né, a essa temática.
Mas é importante lembrar que as delegacias distritais, ou seja, se eu pegar uma delegacia de bairro, por exemplo, né? Eu chamo de distrital, são as delegacias de bairro. Qualquer delegacia vai poder, por exemplo, apurar a situação de ato infracional, certo? Então, nós temos aqui o seguinte, eu tenho uma delegacia do bairro X, vou pegar então um exemplo, delegacia lá no Rio de Janeiro, delegacia do bairro do Leblon. A delegacia, ela é uma delegacia distrital, ela vai poder apurar, sim, ato infracional ali praticado pelo adolescente infrator. Delegacia do centro lá do Rio de Janeiro, pode fazer? Pode também, ela pode fazer efetivamente, instaurar procedimento investigativo para a sua apuração, para a devida apuração do ato infracional. Não existe nenhum tipo de ilegalidade em relação a isso. Até mesmo se vai poupar tempo, né? Você imagina então, se vítimas, né, que sejam pessoas vítimas de atos infracionais praticados por um menor infrator, se elas tivessem que se dirigir somente para a delegacia especializada, isso demandaria, e ela mora muito longe, né? Imagina, isso seria, por exemplo, as delegacias especializadas lá do Rio ficam no centro. Imagina uma pessoa que mora num bairro muito distante, teria que se deslocar até o centro para ir para lá, para poder fazer um registro, um BO, não teria sentido. Então, toda e qualquer delegacia distrital, ela tem essa atribuição, essa delegacia de bairro, elas possuem também a atribuição para poderem fazer qualquer BO, qualquer registro de ocorrência em relação a um menor infrator. Então, se você foi vítima de um ato infracional praticado por um adolescente, você foi vítima, ele passou, furtou você, roubou você, né, fez qualquer tipo de ato infracional, você vai à delegacia mais próxima para que você possa efetivamente fazer esse BO. Claro que, e aí é importante lembrar, você precisa observar, isso é uma questão de administração interna, né, da própria Polícia Civil, normalmente o registro, né, ou o boletim de ocorrência vai ser feito no local onde o crime aconteceu, onde ele se consumou. É onde a gente tem efetiva atribuição aqui para a investigação, para essa apuração. Certo? Então, se a pessoa foi vítima de um crime no centro, na região central, ela vai nessa delegacia central. Ok? Ah, Sandro, mas ela pode ir numa outra delegacia? Pode também, isso vai variar de acordo com o regramento também administrativo da Polícia Civil de cada estado. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, ela pode fazer em qualquer delegacia, ainda que não tenha sido do local do ato infracional, e aí depois, ou seja, feito esse BO lá, ou esse RO lá, esse registro de ocorrência, a delegacia onde foi feita, ela remete, o delegado vai remeter, vai encaminhar esse procedimento para a delegacia do local onde esse ato infracional foi consumado, onde ele se perpetrou, onde ele se realizou. E é lá que vai ter a investigação. Mas é mais para poupar um trabalho da vítima. Mas isso tem que efetivamente ser analisado de acordo com a regulamentação interna, né, administrativa estadual de cada Polícia Civil, ok? Normalmente é possível fazer em qualquer local e eles remetem depois para a delegacia do local do fato, para que lá sim seja dado encaminhamento e prosseguimento para as investigações, porque, de qualquer forma, vai ser a Vara da Infância e Juventude com competência naquela área que vai poder efetivamente apreciar, não pode ser a vara de um outro local. Tem que analisar, então, o quê? O local da consumação do ato infracional e aí segue normalmente a temática aqui efetiva do CPP mesmo, né? O local da consumação, só que não é do crime, é do ato infracional, certo? Visto isso, então, já vimos que qualquer delegacia distrital pode, sim, fazer esse pertinente registro de ocorrência ou boletim de ocorrência e, feito isso, remete para o local com atribuição, para a delegacia com atribuição, com a circunscrição com atribuição, para que lá seja dado prosseguimento às investigações, certo? Feita a investigação, vai buscar, né, coleta de elementos de informação, para verificar se esse adolescente efetivamente praticou ou não o ato infracional, esse adolescente que nós vamos chamá-lo de adolescente em conflito com a lei ou adolescente infrator, certo? Então, feita essa investigação, vamos ter oitiva de testemunhas, vamos ter aqui efetivamente coleta de imagens, qualquer tipo de elementos informativos que possam ser carreados aqui, trazidos para o procedimento investigativo, para esse AI, para que, ao final, o delegado, então, possa fazer a sua conclusão, relatar isso, né, e enviar esse relatório de investigação para o Ministério Público, para que ele, como titular da ação socioeducativa, ele possa analisar, formar sua opinião com relação a esse fato e verificar se existem ou não elementos para processar esse adolescente infrator, ok?
Vimos então essa questão, correto? Vimos então aqui, agora o delegado então, ele faz esse relatório, terminou o procedimento investigativo. O delegado então fez toda a investigação, terminou esse processo investigativo, todo esse procedimento investigativo, relatou, faz lá todo o relatório e encaminha esse relatório ao Ministério Público, ok? Com uma atribuição ali para o fato, né, efetivamente. E aí o que vai acontecer aqui? Quando esse relatório, isso é encaminhado ao Ministério Público, o que o Ministério Público faz? Aqui o MP pode adotar alguns comportamentos. Eu vou elencar aqui os 3 e a gente faz o quê? Depois vai destrinchar cada um deles. Eu vou então explicar de uma forma mais detalhada cada uma dessas possibilidades aqui. São possibilidades, tá bom? Ou acontece um ou acontece outro. Certo? Primeiro deles, então, a gente tem aqui 3 situações de uma forma mais genérica. A primeira delas é a seguinte: o Ministério Público recebe esse relatório de investigação e, ao receber esse relatório de investigação, ele folheou, verificou, ou se for digital, ele olha lá, né, digitalmente, ele analisa aquilo, né? Hoje em dia a gente não tem muito mais, né, papel, né, ainda bem, né? O meio ambiente agradece, mas então ele olha ali no sistema lá dele, vê todo o relatório apresentado pela autoridade policial, todos os elementos que foram, né, incluídos, inseridos nesse relatório, nessa investigação que foi realizada pela Polícia Civil, e ele entende que não existem elementos de autoria e materialidade em relação a esse adolescente infrator. Então, a primeira possibilidade é qual? O Ministério Público promove o arquivamento. Essa, então, é a primeira possibilidade. Arquiva-se o AI, arquiva-se esse relatório de investigação. A segunda situação é justamente, existem elementos de autoria e materialidade, ou seja, existem ali elementos mínimos em relação a esse adolescente infrator, ou seja, que caberia então processo socioeducativo em desfavor desse adolescente, mas respeitando convenções internacionais, né, como a de Beijing, por exemplo, o Ministério Público pode fazer o quê? Ele fica ali no meio termo, ele pode, ao invés de processar, ele pode apresentar a remissão para esse adolescente infrator. Vamos falar disso melhor, claro. E a última possibilidade que nós temos é, esse relatório vem então para o Ministério Público, ele agora analisa e verifica que existem elementos de autoria e materialidade também em desfavor desse adolescente, não é o caso de remissão, ele entende que não é cabível, que o adolescente não é merecedor dentro das circunstâncias que foram apresentadas, e ele faz o que então? Aí é a última possibilidade, ele vai processar esse adolescente apresentando a chamada representação, oferecendo a representação em sede judicial, ok? Visto isso, então, a gente começa agora a falar em relação a cada uma dessas possibilidades de uma maneira mais detalhada para você poder entender melhor, claro, né? Vamos então aqui, primeira possibilidade então, que a gente tem, vimos então aqui essas 3 situações, vamos analisar agora então a primeira delas, que é referente ao arquivamento do AI, certo? Nessa primeira hipótese, então, foi feita toda a investigação pelo Ministério Público, ou seja, o delegado de polícia fez toda a parte investigativa, juntou todos os elementos de informação ali nesse procedimento investigativo, nesse AI, juntou testemunhas, né, que tenham prestado alguma declaração, juntou documentos, juntou imagem, enfim, todo e qualquer elemento informativo que possa robustecer e agregar nesse AI, nesse auto de investigação de ato infracional. Então, por exemplo, digamos que seja uma situação que acontece muito isso, né? Um menor um adolescente ali com 13, 14 anos, infelizmente isso acontece muito, que ameaça a professora, por exemplo, na escola. Né? A gente tem diversas situações dessa situação. Ele foi lá, ameaçou a professora, aí a professora vai até a delegacia, comunica a escola, depois vai até a delegacia e conta, né, o que aconteceu aí em sede policial. E aí tem testemunha, tem câmera na sala, por exemplo, são várias situações que conseguem, então, demonstrar a existência real desse ato infracional análogo à ameaça, certo? Ato infracional análogo à ameaça. E nessa situação aqui, o que vai acontecer, né? Nessa hipótese, até uma questão interessante para a gente colocar aqui, porque quando nós falamos em atos infracionais praticados pelo adolescente infrator, todo e qualquer, né, ato infracional, ele é de ação pública, correto? E atenção para uma questão também. Em qualquer situação que nós estivermos diante de um menor infrator, eu não posso
aplicar, por exemplo, a Lei 9.099. Ou seja, menor infrator, eu vou seguir o processo socioeducativo do ECA, eu aplico o ECA. Eu não posso, por exemplo, numa ameaça, vamos trazer aqui esse exemplo da ameaça que eu coloquei. Uma ameaça, normalmente, se nós estivermos diante de uma situação de ameaça, um adulto ameaçado, né? Um adulto que foi ameaçado. O adulto ameaçado, o que vai ser feito? Vai ser feito um termo circunstanciado, que na realidade vai para o juizado especial criminal, faz um termo circunstanciado, e aí, né, o autor do fato, suposto autor do fato, assina o termo circunstanciado e depois é encaminhado para o juizado para lá ter, por exemplo, uma situação de composição civil dos danos, transação penal, suspensão condicional do processo. Nenhuma dessas medidas despenalizadoras que eu acabei de falar agora, composição civil dos danos, transação penal, suspensão condicional do processo, nenhuma delas eu posso, ou seja, nada da Lei 9.099 eu vou aplicar em relação a hipótese do menor figurando como infrator, né? Por que, Sandro, que eu não vou? Porque eu não aplico a Lei 9.099 aqui. Eu tenho um regramento específico, que é o regramento menorista, o regramento previsto na Lei 8.069 de 90. Simples assim. Então, se eu tenho ali, você conhece o indivíduo, pegar esse exemplo, desse adolescente que ameaçou a professora na sala de aula, ou ameaçou no corredor da escola, feita isso, a professora fez o competente boletim de ocorrência, né, o registro de ocorrência, foi feita toda a investigação, precisa aqui da professora fazer a representação, por exemplo? Nesse caso nem precisa, pode até fazer, mas não vai ter sentido, por quê? Porque já é pública e é incondicionada, né? Todo ato infracional aqui, certo? Então, feito isso, juntou toda essa questão, ela foi ouvida, alguém da escola foi ouvido, testemunhas foram ouvidas, juntou imagens, por exemplo, juntou tudo no procedimento, remete para o Ministério Público, certo? Aqui a gente tem elementos, mas digamos que aconteceu essa mesma coisa, mas foi num local sem câmera, sem testemunha, tem nada que consiga demonstrar efetivamente que esse adolescente ameaçou a professora. É a palavra dela contra a do adolescente. E aí, o que vai acontecer? Nessa hipótese, pessoal, o que a gente vai ter aqui? Nesse caso, nós estamos diante de uma situação de um ai-ai, onde o delegado fez o relatório de investigação, mandou para o Ministério Público, MP olhou lá, né, o parquê olhou e verificou o quê? Eu não tenho elementos mínimos para demonstrar que possam externalizar ou demonstrar que, de alguma maneira, que o adolescente efetivamente praticou esse ato infracional. Não tem nada que consiga demonstrar. Não tem elemento nenhum. E aí? Nesse caso, nós estaremos diante de quê? De hipótese de arquivamento do ai-ai. Nessa hipótese, então, quando o Ministério Público, ao se deparar com esse procedimento investigativo, com esse ai-ai, quando ele constata pela inexistência de elementos de autoria e materialidade, ou seja, não tem justa causa nenhuma ali para ele processar o adolescente, o que ele faz? Ele promove o arquivamento desse ai-ai. E aí, vamos entrar agora a falar um pouquinho sobre esse arquivamento, né? Porque, se você percebeu, eu falei que ele promove o arquivamento, né? E é exatamente isso, é o MP que vai falar assim, ó, arquive-se, promova, né? Ele se manifesta, arquive-se o procedimento investigativo diante da inexistência de elementos de autoria e materialidade desse ato infracional. Então, ele verificou que não tem nada, né? Que não tem nada, efetivamente, então, ele promove esse arquivamento. Mas muita atenção para o seguinte aqui, porque você deve pensar, nossa, o Ministério Público então promove o arquivamento e acabou? Está arquivado esse ai-ai? Nada disso. Para que esse ai-ai possa efetivamente produzir seus efeitos, ou seja, para que esse arquivamento do ai-ai possa produzir seus efeitos, é necessário, sabe o quê? Uma homologação judicial. É isso mesmo. Sandro, onde é que está essa homologação judicial, hein? Está aqui, ó. Está no artigo 181 do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos ler comigo o parágrafo primeiro? Vou ler o caput e o parágrafo primeiro em seguida. Diz o seguinte, ó, artigo 181. Promovido o arquivamento dos autos ou concedida remissão pelo representante do Ministério Público, mediante termo fundamentado, que conterá resumo dos fatos, os autos serão concluídos à autoridade judiciária para homologação. Então, o MP entendeu pelo arquivamento, ele vai se manifestar, ele vai ter que fazer uma cota ali se manifestando o porquê que ele entende pelo arquivamento, óbvio, né? Claro, ele vai ter que fazer isso de forma fundamentada. E ele remete isso para quem? Ele vai ter que submeter esse ai-ai, como um todo, ele vai ter que remeter efetivamente para a autoridade judiciária. E aí cabe ao juiz fazer a homologação, certo?
E aí diz aqui o seguinte, o parágrafo 1º, ó. Homologado o arquivamento ou a remissão, vamos focar aqui no arquivamento, a autoridade judiciária determinará, conforme o caso, o cumprimento da medida. Então, o juiz, entendendo, concordando com esse arquivamento, ele vai efetivamente aqui determinar esse arquivamento. Ele homologa e aí sim, efetivamente, teremos de forma finda aí, e produzindo seus efeitos esse arquivamento do AI. Mas aqui surge um outro problema. Imagina que o promotor entendeu pelo arquivamento, fez lá sua manifestação fundamentada e encaminha para o juiz competente, que é o juiz da Vara da Infância e Juventude. O juiz analisa, olhou a fundamentação do Ministério Público, mas entendeu que, para ele, o juiz entende que não é caso de arquivamento. O juiz fala assim, olha, eu vislumbro aqui elementos para processar esse adolescente, então eu vou discordar do Ministério Público e eu entendo aqui que não é caso de arquivamento e, portanto, eu não vou homologar. Nesse caso, o que vai acontecer aqui, pessoal? Se nós estivermos diante de uma situação onde o juiz discorda da manifestação do parquê, ele discorda da manifestação do promotor e ele entende que não é caso de arquivamento, o que o juiz precisa fazer nesse caso? Ele vai falar com o promotor, então, decide? Claro que não, a gente tem previsão também no próprio Estatuto Minorista regulamentando essa situação. Vem comigo aqui para a gente poder analisar. Ó. Diz aqui o seguinte, 181, parágrafo 2º, traz para a gente a resposta nesse caso. Olha, discordando, a autoridade judiciária fará remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, mediante despacho fundamentado, e este oferecerá representação, designará outro membro do Ministério Público para apresentá-la, ou ratificará no arquivamento ou a remissão, que só então estará a autoridade judiciária obrigada a homologar. Percebeu aqui que a gente tem uma situação de conflito entre o juiz e o promotor, lá da Vara da Infância e Juventude, e quem é que vai solucionar esse conflito? O PGJ. Eu tenho, então, aqui o Procurador-Geral de Justiça como chefe do Ministério Público em âmbito estadual. Ele, então, vai ser aí o chefe máximo ali do MP. E o que o juiz faz, então? O juiz, ele vai exercer aqui essa função de fiscal, vamos colocar aqui, entendendo que não é caso de arquivamento, discorda disso, ele remete para o Procurador-Geral de Justiça. E aí vai caber ao Procurador-Geral de Justiça analisar esse AI e aí sim ele tomar uma decisão se é ou não caso de arquivamento ou é caso de oferecimento de ação. Então, é algo que fica a critério do PGJ essa decisão. Primeiro caso, então, se o PGJ entender, se o Procurador-Geral de Justiça, se ele entende que efetivamente aqui é um caso de processar o adolescente, não é caso de arquivamento, o próprio PGJ pode processar esse adolescente. O próprio PGJ pode, mas normalmente ele não vai fazer isso, né? Então, o que ele pode fazer aqui? Ele vai designar um outro membro do MP para que esse promotor ele possa efetivamente oferecer a representação em desfavor desse adolescente, certo? Agora, é possível também, então, que o PGJ ele entenda, então, se ele entender que é caso de processar efetivamente, o que ele vai fazer então? Ele faz dessa forma. Agora, se ele entender que a hipótese de arquivamento, que ele concorda com o promotor lá da Vara da Infância, ele entende que é realmente, que não existem elementos de autoria e materialidade, o que ele vai fazer então? Ele vai aqui nessa hipótese, ele entendendo da mesma forma que o promotor, ele ratifica nessa posição, ou seja, ele insiste nesse arquivamento do AI. E nesse caso, aí não vai ter jeito, o juiz é obrigado a atender e a homologar esse arquivamento do AI, certo? Então a gente tem aqui justamente isso. MP oferece, promove a representação, faz o relatório, manda para o juiz da vara. Se o juiz concorda, ele homologa esse arquivamento e pronto. O arquivamento está feito com produção dos seus efeitos. Se o juiz discorda, o que ele vai fazer? Ele remete esse AI com a sua fundamentação também, tanto a do MP quanto a dele, informando os motivos da discordância, remete para o PGJ e vai caber ao PGJ, ou seja, ao Procurador-Geral de Justiça, a determinação, essa decisão final em relação a toda essa controvérsia que foi instalada ali. Se ele entender pelo arquivamento,
ele insiste com o juiz pelo arquivamento, o juiz não vai ter jeito, homologa. Se ele entender que é caso de oferecimento de representação para deflagração de um processo socioeducativo, o que ele faz? Ou ele mesmo vai processar, ou ele vai designar um membro do MP para poder fazer isso, ok? Visto isso, então, nós temos aqui o seguinte, ó, vimos aqui, então, o 181, parágrafo 2º, sobre essas possibilidades aqui com relação à figura do arquivamento. Essa, então, é a primeira possibilidade que a gente tem, correto? Agora, saindo dessa primeira possibilidade, vamos deixar de lado, então, agora a situação do arquivamento, que ocorre quando não existem elementos de autoria e materialidade, ok? Elementos mínimos de autoria e materialidade em relação ao ato infracional praticado pelo adolescente. Vamos agora para a segunda hipótese. Nessa segunda situação, pessoal, o Ministério Público agora recebe esse AI. Então, voltei, ó, vamos voltar aqui no tempo, né? Instaurou o AI, o delegado investigou tudo, fez todo o procedimento investigativo. Desse procedimento investigativo, ele remete faz um relatório, não é isso, de investigação, remete isso para a Vara da Infância e Juventude, lá para o Ministério Público. O promotor agora, ele vislumbra que existem elementos. Então, vamos pegar nessa hipótese aqui que eu falei lá da professora. Agora, então, foi a situação da professora que foi ameaçada por um aluno da escola, por exemplo, e essa professora tem testemunha, tem uma outra, alguém da escola que viu, tem câmera no local onde aconteceu. Agora ela tem todos os elementos que efetivamente podem vir a robustecer o AI para demonstrar que esse ato infracional aconteceu. E aí? Nesse caso, então, o que vai acontecer aqui nessa hipótese, né? Aqui, pessoal, nós teríamos uma situação que é a seguinte: seria caso do MP processar, né? Aqui seria o caso do Ministério Público verificando, então, que o AI trouxe todos os elementos necessários dentro da investigação para processar o adolescente, demonstrando indícios de autoria, indícios de materialidade. O Ministério Público não teria muita alternativa e ele faz o que, então? Processaria o adolescente. Mas, entretanto, contudo, todavia, a gente tem aqui uma situação que é um meio termo. Como nós adotamos aqui a figura, né, dentro do ECA, a figura da teoria da proteção integral, e o ECA, ele também, o ECA e o Brasil, ele adota e segue convenções internacionais em relação a questões protetivas da criança e do adolescente, como, por exemplo, a Convenção de Beijing. Nós temos aqui o seguinte: existe uma figura intermediária que não é, né, quando não for caso de arquivamento, ou seja, quando existirem elementos de autoria e materialidade, existe, então, ao invés de processar o adolescente, de deflagrar um processo socioeducativo, existe, então, aqui a possibilidade dessa figura intermediária para evitar traumas do processo para esse adolescente. Para ele não ficar traumatizado, existe, então, a chamada figura da remissão. Lembrando que é remissão com 2 S's, tá bom? Mas, Sandro, o que é essa remissão? Como é que isso funciona? Calma, que a gente vai falar sobre isso agora, né? Quando nós falamos aqui em remissão, é importante, né? Primeiro, ela está prevista no artigo 126 do Estatuto Minorista, mas antes de eu fazer a leitura do artigo 126, eu quero deixar para vocês aqui o seguinte: é importante você não confundir a remissão aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente com a remissão lá da LEP, lá da Lei de Execuções Penais. Primeiro que a forma de escrita é diferente. A remissão do ECA é com 2 S, a remissão da LEP, da nossa Lei 7.210, de 84, é com C cedilha. Mas vamos deixar mais claro aqui, então? Vamos explicar melhor isso? Claro, para que você não fique com dúvidas, não é isso? A gente tem, então, aqui o seguinte: diferenças entre remissão com C cedilha e remissão com 2 S, né? Quase uma aula de português. A gente tem aqui o seguinte: primeiro, coincidentemente, ambos estão previstos no mesmo artigo de leis diferentes, claro. Ou seja, lá na LEP, a remissão com C cedilha, ela está prevista no artigo 126. É o artigo 126 da Lei 7.210 de 84, pessoal. Diz aqui o seguinte, ó. Eu vou ler para vocês, então, o artigo 126, parágrafo 1º, que diz aqui o seguinte: a contagem de tempo referida no caput será feita à razão de, ou seja, a remissão lá da Lei de Execuções Penais é aquela remissão, ou seja, para cada tantos dias de trabalho eu abato na pena, para cada tantas horas de estudo eu abato também na pena, certo? Então, esse abatimento
do tempo de pena ser cumprido em razão de trabalho que eu realizei ou em razão de estudo que eu fiz. Então, vou fazer essa leitura aqui do parágrafo 1º, então. Ó. A contagem de tempo referida no caput, lembrando que eu estou lendo a LEP, tá bom? 126 da LEP, parágrafo 1º. Será feita a razão de um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional, divididas no mínimo em 3 dias. E inciso 2, de um dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Essa, então, é a remissão prevista na Lei de Execuções Penais. E não é essa que eu estou falando aqui, não. Ok? Essa remissão não vai ter aplicação aqui, certo? A remissão que eu vou abordar com vocês agora é a remissão da Lei 8.069 de 90, certo? Essa remissão, pessoal, é uma remissão que é um instituto aqui que, na realidade, busca trazer uma benesse para o adolescente, para evitar traumas para esse adolescente. Que traumas? São traumas do processo. Traumas com uma relação processual, ainda que dentro de uma situação de vara da infância e juventude, podem trazer para esse adolescente, certo? Não é claro que qualquer tipo de processo vai gerar trauma, né, pessoal? Imagina para um adolescente, que é um ser que está em formação, né? Então, observando tanto o próprio ECA quanto questões de direito internacional, né, ou seja, tratados internacionais que o Brasil é signatário, nós temos então aqui a aplicação do Instituto da Remissão. E essa remissão eu vou ler para vocês, que é o artigo 126. Diz aqui o seguinte, ó, 126 da Lei 8.069 de 90, diz que, antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, o representante do Ministério Público poderá conceder a remissão, como forma de exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato infracional. E aí vem o parágrafo único que traz para a gente que, iniciado o procedimento, ou seja, o procedimento socioeducativo, a concessão da remissão pela autoridade judiciária importará na suspensão ou extinção do processo. Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que analisar aqui, turma, é a seguinte: quando nós falamos em remissão com 2 S, agora eu estou focado completamente aqui no 126 da Lei 8.069 de 90. Nós temos 2 espécies de remissão no Estatuto Minorista. Eu tenho a remissão pré-processual e eu tenho a remissão processual. Primeira coisa, então, a remissão pré-processual, ou seja, aquela remissão feita antes de instaurar-se qualquer processo socioeducativo, qualquer relação processual efetivamente, eu tenho, então, essa possibilidade do Ministério Público, analisando o caso, primeira hipótese, então, seria caso de processar o adolescente, certo? Porque se for caso de arquivamento, ele arquiva, promove o arquivamento e desomologa, é aquela situação anterior. Agora, seria caso de processá-lo. Mas, analisando o caso, analisando a situação, verifica-se que essa remissão é algo que pode efetivamente ser adequado a esse adolescente. Vai analisar a participação dele, a efetiva participação, a gravidade do ato infracional, todos esses elementos vão ser analisados. Então, primeira possibilidade é essa, o Ministério Público vai lá e faz o quê? Olha, nesse caso aqui, o adolescente praticou uma ameaça, por exemplo, né? Ameaçou a professora, falou que ia bater nela, ou exemplo. Ele analisa isso, fala assim, olha, não houve agressão, não foi nada efetivamente grave, ele pode então apresentar o quê? Uma remissão. E essa remissão, que é uma remissão pré-processual, ela vai gerar o que efetivamente aqui? Ela gera o que nós chamamos de exclusão do processo. Ou seja, nós não vamos ter processo, esse adolescente não terá processo contra ele. Uma maravilha, né? Ou seja, não vai ter nada contra esse adolescente. Lembrando que essa remissão nem antecedentes infracionais vai gerar para ele. Certo? Então, primeiro passo é esse. O adolescente, o Ministério Público apresenta essa remissão, entendendo que é cabível, né, nos moldes do artigo 126, apresenta essa remissão para o adolescente. Mas aí atenção para isso. Para que essa remissão pré-processual produza seus efeitos, é necessário, sabe o quê? Homologação judicial, turma. Exatamente isso. A gente precisa também de homologação judicial para que essa remissão possa efetivamente produzir os seus efeitos, certo? Então, muita atenção para
para essa questão, certo? Eu preciso também aqui de homologação judicial. Sandro, e se o Ministério Público oferece a homologação? Perdão, oferece a remissão. O juiz discorda também, entende que não é caso de remissão, entende que o adolescente não é merecedor. E aí, o que ele faz? Vai ser aquele mesmo passo a passo que eu acabei de falar com relação ao arquivamento. Ou seja, o juiz, o MP, para apresentar a remissão, ele vai ter que fundamentar, óbvio, né? Ele tem que apresentar de uma forma fundamentada porque ele entende que a remissão é adequada nesse caso. E aí, faz isso. Se o magistrado lá da Vara da Infância discorda e entende que não é caso, efetivamente, de aplicação da remissão, ele vai fazer o mesmo passo a passo. Ele remete também ao Procurador-Geral de Justiça para que o PGJ possa analisar e verificar se efetivamente ali no caso concreto é hipótese de concessão de remissão ou se não é caso de remissão. Então, vai ficar a critério, a palavra final vai ficar a cargo do PGJ. Sabe? Normalmente isso não acontece, né, Pedro? Normalmente a gente tem ali um entendimento entre o MP e o juízo da Vara da Infância e Juventude para que seja aplicado, porque busca-se aí na realidade justamente isso, atendimento ao interesse máximo previsto no ECA, que é a proteção integral desse menor. Então, dependendo muito da situação, o juiz acaba, se não for uma situação de extrema gravidade, uma situação de adolescente que, por exemplo, já tenha reiterado diversas práticas de ato infracional, é muito difícil que o juiz não homologue essa remissão. Então, essa remissão, ela vai ter o condão aqui, ela tem uma natureza de um perdão extraprocessual, porque a gente não vai ter relação processual instaurada, certo? Essa, então, é a primeira hipótese, né? Então, nós temos o que, então? A remissão pré-processual apresentada pelo Ministério Público e homologada pelo juízo. Ela vai gerar o que, então? Uma exclusão do processo. Ou seja, nós não teremos processo aqui contra o adolescente infrator. Até aqui, certo? A outra situação que nós temos é justamente o quê? A hipótese de remissão processual. Isso mesmo, eu admito a remissão durante a relação processual. Ou seja, é uma remissão de natureza judicial. Quem apresenta essa remissão é o juízo. E uma questão muito importante aqui, essa remissão processual, ela pode ser aplicada a qualquer momento, durante qualquer momento da relação processual, do processo socioeducativo, claro, né? Desde que até antes ali da sentença, né? Pós-sentença, após prolação de sentença, a gente não tem essa possibilidade de aplicação e de concessão da remissão para esse adolescente infrator, correto? Prosseguindo, então, aqui nós vimos essas duas possibilidades de remissão. Nós vimos aqui essas duas possibilidades de remissão. Remissão pré-processual apresentada pelo Ministério Público, com necessidade de homologação judicial para que ela produza seus efeitos, certo? E depois depois também a remissão processual apresentada em sede judicial, a qualquer momento do processo, enquanto não houver prolação de sentença, aplicada aí pelo juiz lá da Vara da Infância e Juventude, que é a autoridade que vai ter atribuição aí efetivamente para aplicação. E é interessante colocar aqui que essa remissão, a remissão processual, né, a remissão concedida judicialmente, ela tem uma natureza jurídica de perdão judicial. Como se fosse uma situação aqui de perdão judicial. E ela gera o quê, Sandro? Nos moldes aqui, como eu havia falado para vocês, do artigo 126, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar uma suspensão ou exclusão do processo. Mas como é que vai funcionar a situação de suspensão ou exclusão do processo? Na realidade, é bem simples. Quando é aplicada essa remissão judicial, o que vai acontecer? O juiz vai lá, suspende vai suspender efetivamente esse processo, certo? Vai suspender aqui essa hipótese, né, essa relação processual. E aí o que ele faz? Ele vai estabelecer algumas condições para esse adolescente cumprir. Né? Ao final, se ele cumprir todas essas condições impostas, normalmente ele às vezes coloca como é feito na remissão pré-processual, alguma medida socioeducativa ali leve, né, para que ele cumpra. Obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade. Coloca então ali para ele cumprir, só não pode colocar lá a internação que são as medidas socioeducativas que são mais graves, né, e a semi-liberdade. Essas não podem, né, seriam utilizadas em sede de remissão. Mas as outras mais leves, todas elas podem ser. Então o juiz, ele faz o que então?
dá remissão para esse adolescente infrator e coloca assim, olha, adolescente, seu processo está suspenso, né? Ou seja, eu tenho a suspensão aqui. O processo está suspenso, você vai ter que cumprir essa medida aqui, ó, certo? Cumprida essa medida, tudo certo, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou extinguir ao final do cumprimento, eu vou extinguir o teu processo. Então, eu tenho a suspensão ou extinção do processo. Aqui, na remissão processual, aquela remissão judicial, concedida pela autoridade judiciária. Contrariamente à remissão pré-processual, que é feita pelo MP, certo? Ela gera só o quê? Uma exclusão do processo, ou seja, nós não teremos processo socioeducativo em desfavor desse adolescente. Agora, pessoal, muita atenção para a questão aqui, que é a seguinte. Você deve estar perguntando, mas Sandro, e se esse adolescente aplicou lá, o MP aplicou a remissão para ele, ou o juiz aplicou a remissão para ele, mas ele descumpre essa remissão. Na realidade, não a remissão em si, ele descumpre as medidas que foram impostas ali como condição, né, da remissão. E aí, o que é que vai acontecer aqui? Nessa hipótese, pessoal, a gente tem o quê? Aí, alguns sustentam, se houve descumprimento de uma medida, eu vou aplicar lá a previsão lá da internação-sanção, ou seja, se ele descumpre uma medida socioeducativa de forma reiterada, de forma injustificada, eu aplicarei a internação-sanção. Mas aqui a gente não pode fazer isso não. Por quê? Porque a internação-sanção, que é uma situação aplicada lá no artigo 122 do ECA, em relação ao descumprimento de uma medida socioeducativa aplicada anteriormente, nós estamos falando de medidas socioeducativas aplicadas após um regular processo socioeducativo, ou seja, teve todo o processo, não foi caso de remissão, teve o processo, o adolescente foi condenado e foi aplicada uma medida socioeducativa. E aí o que nós temos aqui? Essa medida socioeducativa, efetivamente, ela, se for descumprida de uma forma injustificada pelo adolescente, lá na fase final, aí sim a gente tem a internação-sanção. Mas quando falamos em sede de remissão, quando o adolescente descumpre essa medida imposta em remissão, não tem aqui a internação-sanção. Aqui o que vai ser feito? O processo vai seguir contra esse adolescente, o processo socioeducativo, para que ao final possa ser aplicada, aí sim, uma medida socioeducativa. Ok? Tranquilo? Vimos então aqui essa figura da remissão. Agora, turma, vamos ler aqui o artigo 127, diz para a gente o seguinte, ó. A remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedentes, podendo incluir eventual aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, exceto colocação em regime de semi-liberdade e internação, que são as mais graves, a gente não pode botar como condição da internação, ok? Essa, então, é a figura da remissão. E a última hipótese, qual vai ser dentro daquelas que eu havia colocado inicialmente? Primeiro, arquivamento. Segunda, remissão. Agora, se não for caso de remissão, a última alternativa qual é? Processar o adolescente. E quando nós falamos em processar o adolescente, é o Ministério Público, cabe a isso, porque ele que é o titular da ação, ele vai oferecer a representação. Essa representação é a petição inicial, quando falamos aqui em relação a atos infracionais. É como se fosse uma denúncia lá do Código de Processo Penal, ok? Vamos fazer comigo aqui a leitura do artigo 182, que diz o seguinte: se por qualquer razão o representante do Ministério Público não promover o arquivamento ou conceder a remissão, oferecerá representação à autoridade judiciária, propondo a instauração de procedimento para aplicação de medida socioeducativa que se afigurar mais adequada. Atenção aqui para lembrar o seguinte: pelo 182, parágrafo 1º, essa representação ela é feita por petição, normalmente ela vai ser petição por escrito, mas pode ser oral, Sandro? Atenção aqui, porque ela vai poder sim ser deduzida oralmente. Isso está no 182, parágrafo 1º. Acompanha comigo aqui. A representação será oferecida por petição, que conterá um breve resumo dos fatos e a classificação do ato infracional e, quando necessário, o rol de testemunhas, podendo ser deduzida oralmente em sessão diária instalada pela autoridade judiciária. E uma coisa importante que a gente tem que colocar aqui é que essa representação, pelo 182, parágrafo 2º, ela não depende de prova pré-constituída. Ou seja, basta elementos mínimos ali para que o Ministério Público fique com possibilidade de oferecer a representação em desfavor desse adolescente infrator, justamente para promover aqui um processo socioeducativo. E é importante tecer aqui o seguinte: Sandro, se o MP constatar que a situação em tese estaria prescrita, tem prescrição para a medida socioeducativa?
Temos sim. Isso está previsto, inclusive, em súmula do STJ, que diz o seguinte: a súmula 338 do STJ diz que a prescrição penal é aplicável nas medidas socioeducativas. Então, atenção para essa questão. Havendo prescrição penal aqui, a prescrição penal em relação ao ato infracional, o Ministério Público, então, ele não vai oferecer uma representação buscando efetivamente aqui a aplicação de uma medida socioeducativa, mas ele pode agir buscando o quê? Como é uma situação de menor em situação de risco, de menor em vulnerabilidade, a aplicação de alguma medida protetiva. Fechado? Agora, pessoal, nós vamos para o nosso quiz para ver aqui como é que você foi efetivamente, né, dentro aí, se você conseguiu entender o conteúdo da aula de hoje e testar aqui, claro, os seus conhecimentos. Vamos lá, então, para o nosso quiz. Questão aqui número 1. Juliano, adolescente de 14 anos, pratica ato infracional análogo a crime de furto. Após a apresentação ao Ministério Público e realização da oitiva informal, o promotor de justiça concede remissão ao adolescente, submetendo o procedimento à apreciação da autoridade judiciária, para fins de homologação. O juiz da infância e da juventude discorda da remissão concedida. O processo é remetido ao Procurador-Geral de Justiça, que ratifica a remissão concedida pelo promotor de justiça, remetendo os autos ao magistrado. É correto afirmar que: a. O Procurador-Geral de Justiça não possui atribuição no caso narrado, cabendo ao magistrado devolver o processo ao promotor de justiça para que ofereça a representação. B. O ato infracional análogo a furto por ser praticado sem grave ameaça ou violência à pessoa não pode ensejar o oferecimento de representação em face do adolescente. C. A remissão é faculdade procedimental exclusiva do Ministério Público, inexistindo a previsão legal de sua concessão pelo juiz. E letra D, no caso narrado, após a devolução dos autos pelo Procurador-Geral de Justiça, estará a autoridade judiciária obrigada a homologar. E aí, qual é a alternativa correta aqui do nosso quiz? Nós temos aqui, então, a alternativa é a letra D de dado. Nesse caso, como nós já vimos, em havendo esse pedido efetivamente de aplicação da remissão, ainda que o juiz discorde, se o Procurador-Geral de Justiça efetivamente concordar com a aplicação da remissão, ele insiste nisso e aí o juízo estará obrigado a aplicar a remissão, certo? Vamos agora para a nossa segunda questão do quiz. A adolescente a quem foi atribuída a prática de ato infracional foi apresentado ao Ministério Público para ser ouvido informalmente. Considerando as medidas que podem ser adotadas pelo promotor de justiça após a realização do ato, analise a assertiva correta abaixo. A. Não corre prescrição em relação às medidas socioeducativas. B. Se constatada a prescrição e o parquet verificar que o adolescente se encontra em situação de risco, deve pedir ao juiz da infância a aplicação de medidas de proteção específica, com a finalidade de resolver ou pelo menos amenizar a vulnerabilidade social que este esteja vivenciando. Letra C. Em se tratando de ato infracional praticado com grave ameaça ou violência, deve propor ação socioeducativa por meio de representação ao juiz, pedindo, se presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade, além da necessidade imperiosa da medida, a internação provisória por 60 dias. E D. A remissão só existe na fase pré-processual. E aí, qual é a alternativa correta desse quiz? A letra correta é a letra B de bola, exatamente isso. Aqui nós temos o seguinte: se efetivamente o Ministério Público constatar que, por exemplo, houve a prescrição, ele não vai oferecer a representação objetivando um processo socioeducativo. Mas ele vai pleitear o que aqui? Ele vai pleitear efetivamente a aplicação de alguma medida protetiva para esse adolescente que está numa situação de vulnerabilidade, ok? Para tentar aqui atender a questão da teoria da proteção integral. Só para poder comentar aqui essas outras alternativas, acho que é importante, a questão da prescrição, nós sabemos que corre sim prescrição em relação às medidas socioeducativas, temos súmula sobre isso, a 338 do STJ. A letra C, em se tratando de ato infracional praticado com grave ameaça, aqui o final está dizendo que a internação provisória é por 60 dias. Importante lembrar que a internação provisória dura no máximo o quê? 45 dias, certo? E a letra D diz que a remissão só existe na fase pré-processual. Está errada também, nós temos as duas hipóteses de remissão, a pré-processual e a processual, certo? Vamos agora para a nossa questão de número 3 aqui do quiz. Em
Em relação à prática de ato infracional por criança ou adolescente e aos procedimentos legais dela decorrentes, julgue o item correto com base no ECA. A. Somente o Ministério Público pode conceder remissão como forma de exclusão, suspensão e extinção de processo que envolva ato infracional cometido por adolescentes. B. A remissão somente existe na forma judicial, não podendo ser aplicada antes do processo. C. A remissão aplicada prevalece para efeito de antecedentes infracionais em desfavor do adolescente infrator. E letra D. A remissão judicial pode ser aplicada no momento da sentença. Qual é, então, a alternativa correta aqui do nosso quiz? É a letra D de dado. Por que isso, Sandro? Porque quando nós falamos em remissão, essa remissão judicial, ela pode ser aplicada a qualquer momento, incluindo ali no momento da sentença, ou seja, até antes, né, da sentença ser prolatada efetivamente. Então, eu só não posso ter a remissão após prolação da sentença, ou seja, eu posso antes ou até ali naquele momento da prolação. Posteriormente, eu não vou poder, ok? Bem, pessoal, estamos encerrando a aula de hoje, espero que tenha sido muito produtiva para vocês. Falamos então aqui sobre a questão da investigação em relação ao ato infracional, como é que funciona isso, bem como a atuação do Ministério Público dentro dessa temática. A gente se encontra então numa próxima aula. Até lá! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.